2026 promete ser um ano dos mais difíceis para nós empresários. Temos Copa do Mundo, temos eleições, temos feriados. Isso foi o resumo de uma conversa que eu tive final de semana com um empresário. Quando eu caminhava na praia, encontrei esse empresário. Perguntei como é que estava a perspectiva para o ano que vem, como é que tinha fechado os negócios para esse ano de 2025. E a resposta dele foi enfática. Marcelo, 2025 foi muito difícil para a minha empresa, foi extremamente difícil, e 2026 eu acho que vai ser ainda pior, porque a gente tem uma taxa de juros que ainda está alta, temos agora para completar a Copa do Mundo, eleição e mais de 10 feriados. E de fato, ele não está errado com algumas colocações, só que isso não pode ser fator determinante para o resultado da nossa empresa, da minha empresa, da sua empresa e das empresas dos brasileiros, dos empresários que fazem acontecer. Eu quero te contar um pouquinho o porquê que isso não pode ser diferencial e você não pode levar isso por parâmetro para conduzir a estratégia do seu negócio no ano de 2026. Eu vou trazer aqui um pouco da minha visão. Essa visão, ela não é uma verdade absoluta, ela é baseada no que eu venho acompanhando nos negócios, no que a gente vem fazendo na empresa, junto com os nossos clientes e nos resultados que a gente vem obtendo nos últimos anos. E de fato, ele não está errado. 2025 foi um ano difícil. E nos últimos 15 anos que a gente atua com processo de consultoria, eu posso dizer que 2025 ele foi um dos anos mais desafiadores, com taxa de juros altas, com recessão, com medo de algumas pessoas de tomada de decisão e as pessoas segurando um pouco o que fazer e o que não fazer. Só que, ao mesmo tempo, tivemos dezenas de clientes que bateram não somente recorde de faturamento, mas também de lucratividade. E aí são clientes de diferentes setores, diferentes segmentos, de localidade totalmente diferente. Então eu não posso dizer porque esse aqui é varejo, o varejo subiu, porque essa indústria se deu bem. Não. Eles têm sim algumas coisas em comum, e essas coisas em comum elas podem determinar também o seu resultado para 2026, assim como determinou desses empresários para 2025 e nos anos que se antecederam. Porque o que a gente tem que entender? Vamos ter Copa do Mundo? Vamos ter Copa do Mundo. Agora, se a sua empresa não está envolvida com o processo de Copa do Mundo, isso não deve ser um fator relevante. Vamos ter eleição? Sim, vamos ter eleição. Se a sua empresa não está envolvida com o processo eleitoral, se você não vai se candidatar, isso também não é tão relevante assim. E eu não estou desprezando questões políticas daqui que pode ou que não pode acontecer. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouquinho. Temos os feriados? Sim, temos também os feriados. E que ele falou que era mais de 10, na verdade, são 15 feriados, e aí podendo também ter os feriadões. Só que o grande ponto importante que você tem que estar atento com relação a isso é o quê? Todos esses fatores, Copa do Mundo, feriados, eleição, taxa de juros, são fatores externos. O que eu quero dizer com isso? Que vale para mim e vale para você, e vale para o seu concorrente, e vale para qualquer empresa que está no jogo. São as regras atuais do jogo. E as regras atuais do jogo, pequenas e médias empresas, elas não podem determinar o que vai ser feito ou não. Elas precisam aprender a jogar as regras do jogo. Porque além de todos esses pontos que a gente está colocando aqui, nós temos aquele ponto que muita gente ainda não está atento com relação a isso, mas que vai afetar também diretamente os negócios, que é a nossa reforma tributária, que vai começar o processo transitório agora em 2026. Inclusive, a gente tem um bate-papo bem interessante aqui no canal que você pode estar assistindo depois. Mas voltando ao ponto de 2026 e por que mesmo assim, com todos esses fatores, pode ser o melhor ano da sua empresa, é isso que você tem que estar atento. Porque nós temos a eleição e tudo mais, são fatores externos. Esses fatores a gente não pode mudar. O que você pode e deve mudar são os fatores internos da sua empresa, e aqui que você tem a possibilidade de abrir uma diferença enorme dos seus concorrentes. Porque, olha só,
Tá todo mundo pensando e olhando para o mesmo lado. Copa do Mundo, feriado, tal. E poucas pessoas, poucos empresários, principalmente quando eu falo em pequenas e médias empresas, quando a gente vai falar em grandes empresas, isso já é uma coisa que a gente não tem que se relacionar, porque a verdade já é diferente. Poucos empresários de pequenas e médias empresas estão olhando atentamente para a gestão, para a estratégia. E em momentos como esse, em momentos que a gente está vivendo agora, com taxa de juros mais altas, mais seletividade nas escolhas dos nossos clientes, quanto mais alinhada estiver a sua gestão, quanto mais alinhada estiver a sua estratégia, mais fácil ou talvez menos difícil vai se tornar o seu ano e mais oportunidades você vai poder conseguir extrair desse ano. Porque o ano está aí para todo mundo, a dificuldade é a mesma. Então tem 3 pontos importantes que eu gosto de falar para o empresário. Sempre que vai iniciar o ano, a gente vai pensar em planejamento e o objetivo aqui não é a gente se aprofundar muito em planejamento, mas é trazer essa visão, porque assim como esse empresário que eu conversei ontem, eu estou vendo muitas pessoas, muitos empresários, pequenas e médias empresas, preso nessa possibilidade de um ano ruim. E quando você começa com essa mentalidade de um ano ruim, o ano não vai ser diferente. O ano vai ser muito melhor se você fazer um ano melhor. E para fazer um ano melhor, a primeira coisa que você precisa ter é clareza nos seus objetivos, clareza nas suas metas. Você tem que ter muito claro para onde você quer ir, independente de fatores externos, para onde você deseja levar a sua empresa em 2026. Tenha claro isso. Empresas não chegam longe porque elas tiveram sorte. Elas chegam longe, conquistam grandes resultados, porque o dono, por trás desse negócio, ele tinha clareza de onde ele queria ir. E aí muitos empresários acabam ficando refém desses ruídos do que acontece, do que vai acontecer, de possibilidades do que pode acontecer e acabam não tendo clareza de onde querem chegar em 2026. Então a primeira coisa que você precisa entender é onde. Onde você quer chegar em 2026? Que tipo de resultado você quer? Você quer crescer a sua empresa? Quer melhorar a margem? Quer trazer cliente? Quer lançar um produto novo? O que você quer fazer em 2026? Selecione poucas e boas coisas, coisas que sejam relevantes para o seu negócio. A partir do momento que você tem essa clareza do que você quer, você tem uma estratégia desenhada do que onde você vai chegar, você começa a definição do seu plano de ação monitorado. Uma estratégia bem desenhada, com plano de ação monitorado. Por quê? Você, a partir do momento que você determina uma meta anual, você fraciona essa meta anual em fatias, 12 meses, e aí você vai acompanhar isso. Um plano de ação monitorado, ele vai fazer a validação daquilo que você imaginou, daquilo que você desenhou para o seu ano, do que você precisa implementar mês a mês para que você consiga fazer as verificações, janeiro, fevereiro, março, fazer os fechamentos trimestrais para entender o que está dando certo, o que está dando certo, o que está funcionando muito bem e o que precisa ser ajustado. Todo plano é lindo, maravilhoso, quando a gente coloca na planilha, quando a gente coloca uma projeção, quando a gente coloca no papel, ele é maravilhoso. As projeções são as melhores possíveis. Agora, quando você vai para o campo de batalha, e eu estou falando porque eu estou em campo de batalha com consultoria, com desenvolvimento de negócios, multiplicando resultados há quase 20 anos. Então eu não estou falando de teoria motivacional para você colocar uma meta e sair dando pulinho. Não estou falando coisas que de fato você precisa executar e você precisa fazer um acompanhamento. Gestão é você acompanhar os seus resultados. Não é simplesmente só executar. É você executar e você parar para analisar se aquilo que você executou está gerando o resultado que você gostaria ou ele precisa de ajustes. Se você precisar de ajustes, você vai lá pontualmente e faz o ajuste, a correção naquele ponto específico. Por isso que se chama plano de ação monitorado. Então, Marcelo, vai ser mais fácil 2026 do que 2025? Sinceramente, eu não sei. Eu sei que é um ano de muitas oportunidades, eu sei que é um ano de muitos desafios e eu sei que é um ano que quem vai se diferenciar e quem vai ganhar mercado, faturar mais,
lucrar mais é quem tem a melhor gestão, quem tem a melhor estratégia. Sempre foi assim. Em momentos de crise, o dinheiro não some, o dinheiro troca de mão, e ele troca de mão para quem está atento, para quem está pensando nas oportunidades e para quem também está preparado para as oportunidades. Então, se você quer fazer 2026 o melhor ano do seu negócio, da sua vida até então, isso está nas tuas mãos, desde que você pare, pense e planeje. E se você ficar preso em notícias, em contos e narrativas que 2026 vai ser um ano muito difícil por causa de A, B, C, D, você já está decretando que vai ser um ano difícil. Agora, se você parar de olhar somente externamente e começar a olhar para dentro de casa, dentro da sua empresa e entender o que precisa ser melhorado na sua empresa, aí 2026 pode ser o melhor ano da sua empresa de verdade. De verdade. A gente faz isso todos os dias, eu trabalho com empresários todos os dias, e a diferença entre as empresas que geram resultado, das empresas que ficam no quase, das empresas que ficam pedalando e daquelas que vão eventualmente à falência, quebram e têm péssimos resultados, tem uma resposta: gestão. Gestão. Então, se você quer um bom resultado na sua empresa, comece a pensar na gestão, comece a olhar para a gestão, porque é isso que vai fazer a sua empresa melhorar, isso que vai fazer a sua empresa se desenvolver, crescer e gerar bons resultados. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha te ajudado de alguma forma, trazido algum insight com relação ao que você pode ou não fazer em 2026, porque o meu objetivo era, de fato, dar uma provocada, mexer um pouco e te trazer uma visão de que aquilo que a gente pode fazer internamente pode superar muito o que está acontecendo externamente. Tá bom? Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo desse aí, informal. Até mais. Tchau, tchau.